pessoal, vamos hoje à nossa aula de número 9, tá? Tratando aí sobre o tema de proteção radiológica ou radioproteção, tá? Então nós vamos ver alguns conceitos aí do ALARA, tempo, distância e blindagem, né? Falar sobre EPIs e alguns outros tópicos aí voltados à nossa proteção dentro da radiologia. Bom, procedimentos de radioproteção ou proteção radiológica aí tem como objetivo proteger o ser humano dos efeitos nocivos da radiação ionizante, para que ele possa usufruir dos benefícios dessa radiação, porém com segurança. Então, aqui na questão o técnico, ele deve utilizar os benefícios, tá, de formar o exame, ou de irradiar um alimento, ou seja, a aplicação daquela radiação ali, deve utilizá-la de uma forma boa, tá, mas que aquela radiação não venha a prejudicar a própria vida dele. Ou, falando de proteção ainda do mesmo de um paciente, que na hora que ele expor o paciente à radiação, ele saiba como proteger as demais partes, sabendo também fazer a aplicação da dose correta ali para o estudo da estrutura anatômica. Tá? Então nós temos algumas unidades aí utilizadas para medida, né, na questão de radiação aí. Temos a unidade do Röntgen, que mede a quantidade de raio-x ou gama no ar. Temos o Gray, que mede a dose absorvida de radiação. E temos o Sievert, que ele mede o quê? O dano biológico da radiação para cada tipo de tecido. E o Sievert é o que é utilizado na leitura dos nossos dosímetros aí, pessoais, tá? Individuais. Equipamentos de proteção individual ou EPIs, né? No plural, são quaisquer meios ou dispositivos destinados a ser utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade. Então, o equipamento de proteção individual ele pode ser constituído por vários meios ou dispositivos associados a ele, né, de forma a proteger o seu utilizador contra um ou vários riscos simultâneos. Então, o técnico que opera o equipamento de raio-x ele deve usar no mínimo um monitor individual, tá? Que seria aqui o dosímetro, tá? Ocupar sempre posições onde ele possa ver e falar com o paciente e estar devidamente protegido das radiações, seja através de uma barreira fixa, né? Aquele biombo de chumbo, né? Ou seja, pelo uso de equipamentos de proteção individual, aventais de chumbo, óculos, tal, como vemos aqui, ó. Então, os trabalhadores aí, pacientes, indivíduos do público, em todas as ocasiões em que esses estiverem sendo expostos a radiações ionizantes, desde que seu uso aqui não influencie no resultado dos procedimentos. Então, esses aqui são nossos EPIs, tá? Então, o profissional deve fazer o uso dele, sempre que for trabalhar próximo do paciente aí. O paciente, né, ele sempre vai utilizar a proteção, desde que essa proteção não influencie, não atrapalhe o resultado do procedimento. Então, por exemplo, vai fazer um raio-x de coluna cervical, você não vai dar o protetor de tireoide para o paciente, certo? Vai fazer raio-x de tórax, você não vai dar um avental para o paciente. Vai fazer raio-x de mão e punho, exemplo, tá? Não vai dar a luva de chumbo para o paciente. Então, desde que não influencie nos resultados do procedimento, ok? Então, os EPIs eles são de vários tipos e modelos, como nós temos visto aqui ao lado, dependendo da finalidade a que se destinam, tais como aventais, coletes, protetores de tireoide, óculos, luvas, protetor de gônadas aí, enfim. Bom, outra questão é o dosímetro, pessoal. O dosímetro, né? O objetivo do dosímetro, da dosimetria pessoal, é determinar o quê? A exposição de radiação recebida pelo usuário em um determinado período de tempo, tá? Então, a utilização é exigida para operadores de equipamentos emissores de radiação em clínicas radiológicas, tanto odontológicas, como médicas, industriais, laboratórios, etc. Tá? É obrigatório. A radiação ionizante absorvida fora dos limites admissíveis poderá acarretar danos biológicos e, portanto, pode ser precisamente monitorada. Tá? O dosímetro individual
é a maneira mais utilizada para detectar exposições de operadores, pois são compostas de pastilhas sensíveis à radiação ionizante e permite avaliar se a dose de radiação está ou não abaixo dos níveis de restrição. Então, de acordo com a legislação vigente, todo indivíduo que trabalha com radiação ionizante deve usar durante sua jornada de trabalho, enquanto permanecer em área controlada, tá? O dosímetro individual de leitura indireta trocado mensalmente. Então, a utilização do dosímetro é algo legal, tá? Tá na legislação, ele é obrigatório e ele serve como um elemento aqui, tá, de medir o que é a dose que nós recebemos ocupacionalmente para saber se os limites estão abaixo ou acima, tá? Isso tudo para a nossa própria proteção. Então o dosímetro não protege da radiação, mas ele mede o quanto fomos expostos à radiação. Então, princípios fundamentais de proteção radiológica. Então, todas as novas tecnologias trazem custo e também algum risco para a sociedade. E a aplicação das radiações ionizantes em contextos profissionais como na medicina ou na indústria não foge essa regra. Sendo uma energia em movimento que tem o efeito de deixar ambientes e materiais eletricamente carregados, essas radiações podem prejudicar a saúde humana quando não utilizadas apropriadamente. Tá? Em geral, as atividades de proteção radiológica seguem 4 princípios fundamentais, que é a justificativa da prática e das exposições médicas individuais, ou seja, tem que ter a justificação, tem que ter um pedido médico para isso. Tá? A otimização da proteção radiológica, a limitação de dose individual e a prevenção de acidentes em locais de trabalho. Então, a justificativa pelo qual o benefício gerado pelo uso da radiação se mostre maior que os danos causados por sua aplicação. E essa justificativa para exames radiológicos deve ser feita individualmente, ou seja, considerando a necessidade da exposição e as características particulares do indivíduo envolvido. Então, dentro da medicina, o médico, através do seu pedido, da solicitação médica do exame, é ele quem justifica a exposição do paciente à radiação para ser examinada determinada região, determinado órgão, ok? Então a justificativa ela começa lá pelo médico. Então ninguém faz exame de raio-x sem pedido médico, tá? Isso é ilegal. Bom, pessoal, o item 2 então, tratando de otimização, a gente vai ver a questão da sigla ALARA, né? Então, o princípio básico da proteção radiológica ocupacional estabelece que todas as exposições devem ser mantidas tão baixo, tá, quanto razoavelmente execuíveis. Tá? Onde que eu vou ter uma boa ênfase nisso aqui? Onde eu vou entender isso? Tá? A técnica que eu vou expor o paciente deve ser uma técnica tão baixa, tá, o quanto ela possa me fornecer uma imagem de qualidade. E aí a gente vai ter aquela questão, aquele item que fala sobre o quê? Sobre o índice de exposição aí no tocante à radiologia digital e a radiologia digitalizada aí nos CRs aí. Bom, estudos epidemiológicos aí e radiológicos em baixas doses mostraram que não existe um limiar de dose para os efeitos estocásticos, tá? Assim, qualquer exposição de um tecido envolve um risco carcinogênico, dependendo da radiosensibilidade desse tecido por unidade de dose equivalente, tá? Que é o coeficiente aí de risco somático. Além disso, qualquer exposição das gônadas pode levar a um detrimento genético dos descendentes do indivíduo exposto. Então nós vamos ter aqui a questão de radioproteção, a gente vai falar sobre o fator de tempo, distância e a blindagem, tá? Então, o tempo ele está totalmente relacionado ao que? À proteção radiológica. Quanto mais tempo o indivíduo for exposto, maior a dose recebida pelo mesmo, tá? E se o tempo de dose for dobrado, o quantitativo de dose também é dobrado. Aumentando a distância. Então eu vou aumentar a distância. Então a distância entre a fonte emissora de radiação e o indivíduo é outro fator importante. Tá?
A exposição à radiação diminui conforme a maior distância entre a fonte e o indivíduo. Assim sendo, quanto mais distante a fonte da fonte, tá, mais seguro está o indivíduo. Nós temos também a grande questão aí que utilizamos, que é a lei do inverso do quadrado. Disse que duas grandezas estão relacionadas por uma variação com o inverso do quadrado. Quando dobrando-se uma delas, a outra tem o seu valor diminuído a 1/4 de seu valor inicial. Triplicando o valor da primeira, o valor da segunda fica reduzido a 1/9 e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, o paciente está aqui, a 1 metro mais ou menos aqui, um exemplo, tá? Então seria uma dose. A 2 metros desse paciente aqui, então nós temos a dose já diminuída por 4 vezes, e aí sucessivamente. Então, também a questão da distância ela é muito importante na proteção radiológica. Não somente utilizar os equipamentos EPIs, mas também a distância ela é indispensável. Tá? A blindagem correta. Bom, a blindagem entre a fonte de raio-x e o indivíduo é outra forma de proteção. Reduzindo bastante o risco de exposição desnecessária para os profissionais e pessoas em geral. No diagnóstico por imagem é comum a utilização de blindagens constituídas de chumbo, tá? Mas outros materiais também são utilizados, como por exemplo o concreto. Então, a blindagem é a utilização do quê? Dos meus equipamentos de proteção individual, tanto as roupas como também as barreiras, tá? De chumbo aqui, ou até mesmo colunas de concreto aí, onde eu vou estar me defendendo também, me protegendo dessa radiação. Tá? 3. Limitação de doses individuais. Bom, se aplica ao pessoal ocupacionalmente exposto à radiação ionizante e ao público em geral, mas não a pacientes. Esses limites são calculados em doses anuais, considerando a grandeza das doses efetivas equivalente ao órgão do corpo humano afetado pela radiação. Bom, então nós temos essa tabela aqui de limites anuais, para ficar mais claro, tá? A fonte dessa figura aqui é a norma, tá, do CNEM. Então nós temos aqui dose efetiva, né, a grandeza, tá? Corpo inteiro. Indivíduo ocupacionalmente exposto, trabalhadores da área. Então o corpo inteiro 20 millisieverts, tá? Indivíduo público 1 milisievert. Região de cristalino, tá? De cristalino 20 millisieverts. Público 15 millisieverts. A dose equivalente, estamos tratando aqui agora, né? Então, na pele 500 millisieverts, ok? No indivíduo ocupacionalmente exposto, e no indivíduo público 50 millisieverts, tá? Bom, pessoal, o item 4 é o item que fala sobre o quê? Prevenção de acidentes em locais de trabalho. Tá? Então, com riscos considerados e analisados no projeto das instalações e dos equipamentos nos procedimentos de trabalho que envolvam o uso de fontes de radiação ou material radioativo, de modo a minimizar o quê? A probabilidade de ocorrências de acidentes. Então, esse é o item 4. Tá? As normas de proteção radiológica. Então, no Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEM, estabelece algumas medidas de proteção do homem, tá? Dos seus descendentes e do meio ambiente contra os efeitos nocivos das radiações ionizantes. Além das normas da CNEM, existem outras normas também importantes que nós podemos até discutir nos próximos artigos aí ou videoaulas. Com a Portaria 453, tá? De 1º de junho de 1998, no que diz respeito sobre as diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa aula, tá? Essas são as referências aí. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Deus abençoe e até a próxima.